Eu quero falar com você hoje sobre como você pode potencializar o seu aprendizado e reter mais as informações que você recebe no inglês. E você vai fazer isso através de séries e filmes que são excelentes ferramentas de aprendizado, e eu quero te mostrar por que isso aqui é importante. Muitas pessoas falam, Eric, eu assisto filme, eu assisto série em inglês frequentemente, mas eu não vejo o resultado. Por que isso acontece? Basicamente, a forma de estudar dessas pessoas se resume a assistir aquilo que elas gostam como uma forma de recreação. Áudio original em inglês, legenda em português. Mas milhões de pessoas gostam de assistir os seus filmes com áudio original e com legenda em português. Você não concorda então que se só assistir os nossos conteúdos recreativos com áudio original e com a legenda em português funcionasse, só isso ia fazer a maioria do Brasil já estar falando inglês? Como isso não é uma realidade quando a gente olha lá para fora, fica evidente que a gente precisa mudar o quê? O nosso conceito de estudo quando se trata da gente usar as séries e os filmes que a gente gosta. Então eu quero trabalhar com você hoje usando o trailer da franquia de sucesso mundial Star Wars, e a gente vai assistir ao trailer de Rogue One e vamos aprender como se estuda de verdade com um conteúdo audiovisual, com um filme, uma série que a gente gosta. E depois você vai poder usar isso para os filmes e séries do seu interesse e vai perceber uma evolução real no seu inglês. Primeiro passo, a gente vai assistir ao trailer completamente original, sem legenda alguma. Eu vou passar o trailer que está aqui no nosso simulador de imersão online. E nesse primeiro momento, você deve se preocupar somente em entender qual é o quadro geral. Onde essa história se passa? Quando ela acontece, as pessoas estão alegres? Estão tristes? Por que elas estão se sentindo assim? Junto com todos esses aspectos que se baseiam somente naquilo que você está vendo e não ouvindo, você vai acrescentar uma segunda parte. Tem palavras, tem frases que são ditas aí que eu reconheço? Quais? Basicamente é isso. Se concentra no que você está vendo e presta atenção para ver se você tem palavras que são familiares. Vamos lá? State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become? Agora que a gente já está ambientado com o trailer, vamos ampliar um pouco mais aquilo que a gente já absorveu assistindo mais uma vez com English subtítulos com legenda em inglês. Isso vai fazer com que literalmente a gente veja o conteúdo que foi dito. Vamos lá? State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir.
when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become? Para você que já estuda inglês, esse processo de assistir ao trailer 100% original e depois na sequência com legenda em inglês vai naturalmente aumentar a sua compreensão, a sua percepção do conteúdo. E é claro que isso aumenta ainda mais quando a gente assiste na sequência o mesmo trailer agora com legenda em português. E é isso que eu quero fazer junto com você. State your name for the record. Jin Urso. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become? Bom, se você estava acostumado a treinar o seu inglês basicamente assistindo os conteúdos que você gosta, aquilo que é do seu interesse, com legenda em português, e essa é a primeira vez que você analisou um trecho de um filme, de uma série, nesse molde que a gente acabou de ver, original, legenda em inglês, depois legenda em português, tudo em sequência, você já percebeu que isso faz uma enorme diferença na nossa absorção, não é? Agora vamos analisar uns aspectos específicos desse trailer para melhorar ainda mais a sua experiência. State your name for the record. Jin Urso. State your name for the records. Conforme a gente já viu, diga o seu nome para os arquivos. Mas Eric, eu sempre ouço você dizendo que é para eu não focar aqui de forma tão radical na gramática, na tradução literal. Por que não? Essa frase que a gente viu é um bom exemplo desse porquê. A palavra say, a gente está acostumado a ouvir que é o verbo dizer. Já a palavra state, normalmente vem à nossa mente como estado. Mas o state também pode significar dizer numa situação formal, geralmente quando se trata da gente dizer o nosso nome para registrar, dizer o nosso nome para os arquivos, muito usado em julgamentos, em tribunais. Porém, mesmo que você não soubesse essa tradução do state nesse contexto, pela cena que a gente acabou de ver, seguida da resposta da personagem, e que foi o nome dela, né? Você já entendeu que o state aqui quer dizer dizer. Então o que acontece se eu não focar na gramática? Simplesmente eu vou entender a frase e move on. Eu vou seguir em frente com o restante do filme, do conteúdo, da conversa. E se eu focar na gramática, essa é a hora que eu começo a travar. Porque aqui dentro, ó, começa uma conversinha interna onde eu começo. O que significa state, hein? Por que usaram state e não sei? Será que eu sabia sobre essa palavra? Será que estava errada a minha tradução? E aí a conversa, a ligação, a reunião, a vida vai em frente, ela vai acontecendo e eu tô aqui travado nesse ponto, completamente perdido e sem o fio da meada. E a coisa acontece ainda de forma mais grave quando você tenta pensar na gramática e falar ao mesmo tempo. É hora que você começa a gaguejar e travar. Percebeu o perigo de focar na gramática? State your name and rank for the record. State your name and rank for the record. State your correct name for the record. State your correct name for the record.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. Reckless, aggressive and undisciplined. Imprudente, agressiva e indisciplinada. Essa palavra indisciplinada nos dá uma noção enorme para a gente entender o significado de muitas, mas de muitas palavras em inglês. Porque quando a gente entende a estrutura dela, a gente sabe que undisciplined é indisciplinado, logo, disciplined é disciplinado. E muitas dessas palavras vão ter essa estrutura do an, esse UN, no início mostrando que é o oposto da palavra usada, que é o contrário. E só de saber, de reconhecer isso aumenta muito a quantidade de palavras, de vocabulário em inglês que a gente consegue reconhecer, aumenta o nosso vocabulário. Dá uma olhadinha, ó. Distinto, indistinto. Pronunciável, impronunciável. Consciência, inconsciência. Percebeu quantas palavras com o mesmo estímulo? This is a rebellion, isn't it? This is a rebellion, isn't it? Isso é uma rebelião, não é? Isso é uma rebelião, né? Aqui a gente tem o famoso question tag do inglês, ou o nosso tão conhecido né, aqui no português. Isn't it? No, it's not. No. Isn't it? No, it's not. No. It's Shovelly Joe, isn't it? No, it's not. It's Shovelly Joe, isn't it? No, it's not. E esse é um trailer curto, apenas 1 minuto e 41, mas ele tem quase 100 palavras e muitas sacadas legais. Só com o início desse processo que a gente chama de sequência perfeita para fluência. E eu sei que com certeza você já aprendeu muita coisa hoje. Agora imagine a gente continuar com esse trailer, fazemos atividades como contracenar com os atores de Hollywood usando a tecnologia para você literalmente colocar a sua voz, praticar a pronúncia, o listening, o speaking, ditado dinâmico para treinar sua escrita, o seu writing, tudo isso com a tecnologia a seu favor. É dessa forma que você vai falar inglês de uma forma rápida e com segurança, impressionando o seu cérebro, impressionando o seu chefe, seus colegas de trabalho, seus amigos, seus familiares, sem ter vergonha de falar inglês com os americanos, sem precisar ficar preso numa sala fechada com exercício chato e monótono, sem ter que ficar anos e anos estudando sem chegar a lugar nenhum. Se o teu objetivo é falar inglês de uma vez por todas, você já pensou na possibilidade de falar inglês desde a primeira aula, de evoluir absurdamente nos seus resultados e ao mesmo tempo se sentir seguro para avançar cada vez mais e não precisar ficar fazendo aula chata, aprendendo palavra que nunca vai usar, tendo que esperar a evolução de outras pessoas da turma e não acompanhar o seu próprio ritmo? E o melhor, tudo isso aí no conforto da sua casa? Imagina você sendo promovido, conquistando a carreira que você sempre sonhou, fazendo aquela viagem com independência, finalmente você está falando inglês com a tranquilidade que há tantos séculos você já gostaria. Imagina você fazer o seu cérebro trabalhar por você no piloto automático, utilizando 30 minutos por dia e fazendo com que a tecnologia fique com a parte mais difícil. O que eu quero te ensinar vai possibilitar que você aprenda 10 vezes mais rápido que os métodos tradicionais, sem gastar dinheiro, sem gastar tempo a mais do que o necessário. O que eu estou prestes a te mostrar vai definitivamente te levar de onde você está agora para estar falando inglês como você sempre sonhou. E eu sei que parece muito bom para ser verdade, né? Eu também talvez ficasse desconfiado se eu estivesse aí no seu lugar. Mas como eu tenho mais de 50 mil alunos que usaram o nosso método, então sabendo daquilo que eu vou te mostrar agora, eles ficaram de boca aberta com essa oportunidade e eu sei que você também vai ficar de boca aberta com aquilo que eu vou te mostrar. Então, ó, clica aqui em cima ou clica aqui embaixo onde está aparecendo o link e você vai ver exatamente aquilo que eu estou falando. Quer falar inglês? Clica aqui e vem comigo que eu vou te mostrar em detalhes essa oportunidade.